algumas pessoas se sentem satisfeitos com o progresso que alcançaram até agora na sua vida cristã. Por exemplo, algumas pessoas podem dizer, bom, eu parei de assistir aqueles filmes que eu assistia antes. Está ótimo. E Cristo vem para mim e diz assim, não, filho, tem mais. Eu digo então, Senhor, eu mudei a minha música, aquelas músicas que eu ouvia, que eu praticava, eu mudei aquilo, está ótimo, eu sou um cristão agora. E Jesus vem ao meu ouvido e diz, filho, que bom, mas tem mais. Eu posso dizer então, mas Senhor, olha, eu já mudei a minha alimentação, hoje eu sou um vegetariano estrito, eu entendo que é a tua vontade. E Deus diz, que bom, filho, fico muito feliz por isso, mas tem mais. Irmãos, à medida que você vai dando passos em direção às reformas, que a irmã White diz que não pode estar separado do reavivamento, é impressionante o que a gente percebe. Que cada passo que você dá, cada coisa que você renuncia por Cristo, você acaba descobrindo que tem mais. Porque a cada passo os seus olhos vão se abrindo, e quanto mais abertos os seus olhos estão, e quanto mais próximo eu estou de Cristo, mais eu vou percebendo que ainda falta. Isso é um trabalho contínuo e é um trabalho tão árduo, que quando o tempo da graça terminar, os próprios salvos, os selados, os que estão com a salvação garantida, não perdem mais, qual vai ser a preocupação deles? Qual vai ser a angústia de Jacó? Será? Porque eles estão tão íntimos de Cristo, eles estão tão perto de Jesus, que quando eles olham para eles, não é possível que eu vou estar nesse ambiente celestial, com Deus, com os santos anjos. E eles se angustiam por isso. Será, Senhor, que eu alcancei o ideal que o Senhor tinha para a minha vida? E a irmã White diz que mesmo que tenham essa profunda intuição da sua indignidade, eles começam a vasculhar nas suas memórias algum pecado que não foi confessado, que não foi abandonado. E essa é a razão da angústia, mas ela diz que todos os seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo, portanto não os podem trazer à lembrança. Quando Deus diz que perdoa, esquece, Ele esquece. Então veja, quanto mais próximo de Cristo, mais indigno eu me sinto. Cada passo que eu dou em direção à reforma, mais eu consigo enxergar que tem mais coisas a serem mudadas na minha vida. Eu não posso esquecer que o processo de santificação dura quanto tempo? Uma vida inteira de luta, um dia de cada vez. Cuidado, irmãos, com duas tendências, dois extremos que existem no nosso meio hoje. O primeiro extremo é o extremo de tá tudo bem, somos pecadores mesmo. É assim mesmo, irmão, fica tranquilo. Cuidado com isso, que isso é uma ideia diabólica. Por outro lado, existe uma preocupação com a perfeição de caráter, que é o ideal de Deus, sim ou não? É isso que Deus quer para nós? É para isso que Ele está nos levando, sim ou não? A semelhança do caráter de Jesus, a perfeição do caráter cristão. E muitas pessoas focam nisso, na perfeição de caráter, e desanimam. Por quê? Porque elas tentam e dizem assim, eu não consigo. Qual a palavra que está errada aí nessa frase? Eu. O que nós temos que pensar aqui? A perfeição de caráter é a meta de Deus para todos os seus filhos. E não brinca com Deus. Há um trabalho árduo a ser feito e muito poder à disposição, sim ou não? Então nós não temos desculpa nenhuma. Mas eu quero dizer a vocês, não se preocupe com o resultado. A perfeição de caráter é uma obra sobrenatural, sim ou não? É sobrenatural, não tem como, humanamente falando. Se é uma obra sobrenatural, por que eu, Leandro, um ser humano, pecador, tenho que me preocupar com uma obra que não é minha, é sobrenatural? Eu tenho que me preocupar com o quê? Não com o resultado, mas com o processo. Um dia de cada vez, fazendo a vontade de Deus, suando a camisa, como se diz. Paulo diz, vocês ainda não resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. O nosso esforço diário, estudo da palavra, oração, todos os dias, um dia de cada vez. Qual vai ser o resultado disso? O que Deus quiser. Então me responda uma coisa, Deus pode fazer qualquer coisa? Qualquer coisa? Ainda que pareça impossível para nós, Deus pode fazer?
Pode, e eu creio. Então não quero me preocupar com o futuro, não quero me preocupar, né, nesse sentido, com a perfeição do caráter cristão. Eu quero me preocupar com o que eu tenho que fazer nas 24 horas que eu tenho. E Cristo vai me levar para lá, porque Ele tem poder para fazer o que quiser na minha vida. Amém. E eu creio. Você crê? Então façamos a nossa parte. Tenhamos muito cuidado com essas duas tendências. A irmã White escreveu certa vez o seguinte: muitos há que não percebem onde se encontram, pois são espiritualmente cegos. Por que são espiritualmente cegos? O apóstolo Paulo nos dá uma advertência, uma exortação, um conselho muito importante. Ele diz assim: examinai os vossos irmãos para ver se eles permanecem na fé. Provai os vossos irmãos. É isso que está dizendo ali? Não, examinai-vos a vós mesmos para ver se vocês estão na fé. Paulo está dizendo no contexto da nossa mensagem: examinai-vos a vós mesmos para ver se vocês são cristãos, se vocês são adventistas do sétimo dia de verdade. É isso que ele está dizendo. Irmãos, cuidado então com o outro extremo. Eu tenho que olhar para mim mesmo, é aquela frase clássica no nosso meio: você não pode julgar. Já ouviram isso? Tenha cuidado com o outro extremo, que é o que a irmã White chama de destruir o poder da advertência, a influência do Espírito Santo. Muitas vezes o irmão está em um caminho perigoso e muitos dizem: não, cuida da sua vida, você não pode julgar o irmão. Sabe o que essa pessoa está dizendo? A mesma coisa que Caim. Sou eu guardador do meu irmão? Isso é problema dele. Deixa ele lá. Não. Nós temos que exortar, advertir uns aos outros, conversar. Existe um detalhe que vamos tratar dentro desse contexto. Mas, irmãos, em primeiro lugar, vamos examinar a nossa própria vida. Por que muitas pessoas creem que são cristãs e não sabem que não são? Porque para compreender a vossa condição é necessário estudar a Bíblia e vigiar em oração. Sem mim nada podeis fazer, disse Cristo. E se eu não tenho uma vida de oração e de exame das Escrituras, porque é por meio destes elementos que eu começo a conhecer a Cristo. É à medida que eu vou conhecendo a Cristo, eu vou percebendo que eu estou longe de ser como Cristo, e eu vou buscar cada vez mais. Irmãos, quando nós estamos focados no processo, um dia de cada vez e não no resultado, quando nós tropeçamos no meio do caminho, a gente pensa assim: eu errei, eu falhei, eu caí hoje. Amanhã eu vou fazer o quê? Eu vou começar tudo de novo. Mas quando eu estou focado no resultado, na perfeição, lá no final, na obra sobrenatural do Espírito Santo, quando eu tropeço, o que eu penso? Não consigo. E muitas pessoas estão desistindo do caminho, então foca no presente, um dia de cada vez. E se você cair, levanta. Imediatamente. Levanta. Precisamos examinar as Escrituras todos os dias, vigiar em oração. É assim que o Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos para enxergar as nossas deficiências de caráter, aquilo que ainda precisa ser moldado. E quando nós vemos a sujeira que há em nós, não é para a gente se desesperar. Jesus nos mostra a sujeira que há em nós justamente para percebermos que precisamos, como diz o hino, mais de Cristo.